Olá pessoal, então vamos começar mais uma aula e essa aula vai ser sobre corrente elétrica e resistência elétrica. Antes de começar de fato a falar desse assunto, eu vou retomar rapidinho alguns conteúdos que a gente já viu relacionado à parte de eletrostática e algumas outras definições que a gente fez, né? Então nós estudamos toda aquela parte de eletrostática, quando se atrita bastão com seda, que a gente gera corpos carregados positivamente ou negativamente, que eles podem se atrair, se repelir. Na sequência, a gente tratou um pouquinho de estudar como é que são essas forças, como a gente pode calcular essas forças de repulsão e atração, utilizando a lei de Coulomb, que é uma lei que descreve a força elétrica entre partículas pontuais. Depois disso, a gente também descreveu o que é o campo elétrico, que nada mais é, ele, vamos dizer, é o intercessor aí, que intercede para que haja, que o corpo consiga perceber a presença de uma força. Então, quando você coloca um corpo carregado sujeito a um campo elétrico, ele sente esse campo elétrico e, consequentemente, então, uma força é realizada sobre ele. Depois disso, ainda a gente definiu o que é potencial elétrico e definiu também o que é energia potencial elétrica. E agora, então, nós vamos dar início aos estudos, de fato, do que é a eletrodinâmica, que é quando a gente tem cargas elétricas em movimento. Então, a gente vai ter uma corrente elétrica. Obviamente, você já deve ter ouvido falar também que os materiais podem apresentar uma certa resistência elétrica, e esse vai ser o foco dos nossos estudos hoje. Bom, vocês agora, a partir do capítulo 26 do livro texto, que faz parte da ementa aí do plano de ensino da nossa disciplina, agora eu já deixo para vocês uma lista de exercícios, alguns exercícios básicos relacionados ao assunto que a gente vai estudar hoje nessa aula. Tá? Bom, então vamos começar de fato o assunto e começar falando sobre corrente elétrica. Então até agora estudamos apenas fenômenos elétricos associados a cargas em repouso, eletrostática. E agora o que a gente vai fazer então é pegar um condutor qualquer, por exemplo, um fio condutor, e como a gente sabe, um material condutor ele possui elétrons livres. Aqui nessa minha figura que eu desenhei para vocês, eu representei alguns elétrons livres, Eu representei aqui eles até bem organizados, mas não necessariamente eles estão assim, eles podem estar se movimentando aqui para um lado e para o outro, de tal maneira que o fluxo de elétrons para um lado e para o outro dá uma resultante de zero. Então, nesse caso, a gente ainda considera que é eletrostática. Tá? Bom, agora quando eu coloco esse meu fio condutor com esses elétrons aí que estavam parados, do ponto de vista que são elétrons livres, não tem uma corrente elétrica circulando neles, quando eu pego esse fio condutor agora e ligo ele a uma pilha, por exemplo, a uma bateria, e aqui eu estou representando um zoom desse nosso fio condutor, ele é um fio fininho, eu estou representando ele aqui com um zoom bem grande. Quando eu coloco ele ligado a uma pilha, uma bateria, estabelece-se, através dos terminais dessa bateria, entre o terminal positivo, passando pelo fio, chegando no terminal negativo, um campo elétrico. E esse campo elétrico ele sempre sai das cargas positivas, do polo positivo da bateria, e vai para o polo negativo. Tá? Então, o fio condutor ele consegue orientar o campo elétrico para ele ser sempre aqui paralelo a esse fio. Tá? Então, aqui a gente tem um potencial positivo, uma tensão positiva. Por exemplo, essas pilhas comuns que se compram numa loja de supermercado, por exemplo, está lá marcando que a diferença de potencial na pilha, a tensão que ela produz, que ela mantém, é de 1,5 volts. Então, significa que assim, no terminal positivo é 1,5, no terminal negativo é 0, por exemplo. Então, a diferença de potencial é 1,5. Tá? Então, gera-se um campo elétrico, sempre do polo positivo para o negativo. E como num fio condutor a gente tem elétrons livres, esses elétrons, ao sentirem esse campo elétrico, vão sofrer a ação de uma força. E como eles vão sofrer a ação de uma força, eles vão se movimentar. Então, no caso, como eles são cargas negativas, eles sofrem uma força que tem direção oposta ao campo elétrico, sempre assim. Essa força vai provocar, então, um aumento da velocidade desses elétrons, e eles vão querer se deslocar para o polo positivo. Tranquilo? Então, basicamente é assim que funciona, que a gente começa a perceber, então, que existe um fluxo de elétrons aqui dentro, e esse fluxo de elétrons aí é o que a gente denomina como corrente elétrica. Então, resumindo toda a história, quando um campo elétrico é estabelecido em um condutor, que foi a condição que ocorreu aqui quando nós usamos esse condutor numa bateria ou numa pilha,
as cargas livres do condutor entram em movimento sob a ação desse campo. Tá? E esse movimento que elas vão gerar aqui, tudo vindo para esse lado, né, vai ter um fluxo de elétrons, é denominado de corrente elétrica. Tá? Isso é a corrente elétrica, é um fluxo de elétrons. Basicamente isso. Bom, então, como a gente sabe, num sólido, a única coisa que se movimenta, né, de carga são elétrons. Os átomos ficam presos, né, no núcleo atômico, que é onde tem os prótons, e esses não se movimentam. Tá? Então, a corrente elétrica, de fato, é sempre de cargas elétricas, cargas negativas. Tá? Porém, quando se definiu, do ponto de vista histórico, o que era corrente elétrica, não se sabia ainda o que era carga positiva ou negativa. E na época assumiu-se que esse movimento de cargas, aí, que não sabia direito o que era, eram de cargas positivas. Né? E devido a esse estabelecimento histórico, até hoje os livros didáticos de física, de mecânica, de física do eletromagnetismo clássico, que é o que a gente está estudando, trabalham considerando que a corrente elétrica é como se fosse de cargas positivas. Tá? Então nós vamos assumir também nas nossas próximas figuras que a gente vai demonstrar aqui nessa aula, durante essa aula, se tiver que falar de movimento de carga, nós vamos estar falando que na verdade esse movimento de cargas são de cargas positivas. Ok, são de cargas negativas, a gente sabe disso, mas a gente vai trabalhar com uma convenção. Porque afinal de contas, o que vai mudar se eu tratar como carga positiva ou negativa? Só vai mudar o sentido dessa corrente elétrica. Se a corrente elétrica eu dizer que é de carga de elétrons aqui negativa, na situação que a gente colocou na pilha, elas vão estar indo para o polo positivo. Agora, se eu pensar no contrário, que essas cargas negativas na verdade são positivas, elas vão estar se direcionando para o polo negativo, sendo atraídas para o polo negativo. Tá? Então, do ponto de vista de interpretar os resultados que vão ser estabelecidos aqui, não muda nada. E nesse sentido, nós vamos trabalhar com a convenção que os físicos utilizam em eletromagnetismo clássico. Tá? Então, a gente sabe que o movimento das cargas num condutor é devido a elétrons, mas nós vamos tratar como se fossem elétrons positivos, cargas positivas se movimentando. É assim que vai ser. Tá? Agora, se vocês forem estudar química, tá? A química vocês vão perceber que quando está tratando de estudar pilhas, coisas nesse sentido, eles vão sempre querer usar o sentido real da corrente elétrica, que é o sentido para onde os elétrons estão se movimentando. Tranquilo, gente? Então, nós utilizaremos aqui a convenção de que a carga elétrica, numa corrente elétrica, é de carga positiva. É uma convenção, tá? Que não é a correta, mas a gente vai usar assim, novamente, e os aspectos históricos, aí, todos os livros, até os didáticos, mantêm assim também. Tá? Então tá aí, sentido convencional da corrente elétrica para a gente vai ser de cargas positivas, então essas partículas vão estar se movimentando sempre na direção do campo elétrico. Tá? Então iremos admitir em nossos estudos sobre corrente elétrica que essa é composta de cargas positivas que se movem em sentido oposto à corrente real, que é a corrente de elétrons de carga negativa. Ok, então vamos definir agora a intensidade da corrente elétrica, como é que a gente define como calcular a corrente elétrica. Tá? Então vamos assumir um fio condutor de novo aqui, claro, estou exagerando na figura, um fio bem grosso, né? E alguns portadores de cargas positivos aqui, isso que a gente está assumindo que são positivos, né? E estabeleceu-se de alguma maneira aí, alguma bateria, aplica uma diferença de potencial nesse fio, né? Conectamos ele aos polos de uma bateria, e estabeleceu-se um campo elétrico nesse fio. Como a gente sabe, cargas positivas se movimentam sempre no mesmo sentido do campo elétrico. Tá? Então, eles vão ganhar velocidade nessa direção aqui. Bom, eu vou assumir que esse meu fio condutor ele tem uma área de seção transversal, aqui assim, que é dado pela letra A. E a física vai vir definir, então, o que é corrente elétrica. A corrente elétrica é simplesmente a quantidade de carga que está passando através dessa seção transversal durante um certo intervalo de tempo, durante um tempo. Então a ideia aqui é a seguinte, vamos dizer que a ideia é para a gente ficar contando no olho, né, ali, olhar quantas partículas estão passando por essa seção transversal, contei, são 32 cargas elétricas passaram em 1 segundo. Então você vai fazer 32 dividido 32 cargas elétricas, né, 32 vezes 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, que é uma carga elétrica positiva, né, pontual, dividido pelo tempo. Aí você calcularia a corrente elétrica.
Tá? Então, nessa equação, o I é a intensidade da corrente elétrica, o T é o tempo, e Q é a carga elétrica que passa através dessa área da seção transversal durante esse certo intervalo de tempo. Tá? Então, uma definição bem simples. Vê quanto está passando de carga numa seção transversal do fio e mede quanto tempo demorou para essa quantidade de carga passar. Tranquilo? Dividir a carga pelo tempo, você tem a corrente elétrica. Bom, a unidade de medida de corrente elétrica é fácil de identificar também, uma vez que a carga elétrica é dada em coulomb e o tempo é dado em segundos. Coulomb por segundo é a unidade de medida de corrente elétrica que a gente chama de ampere, tá? E é dado pelo símbolo A, em homenagem ao físico, o Ampère. Tá? Bom, um conceito básico aqui sobre pilhas, né, ou baterias. Algumas forças eletromotrizes aí que a gente vai definir mais para frente de fato o que é. Mas rapidinho a gente vai usar um pouco da ideia de pilha ou bateria para manter uma diferença de potencial nos nossos exemplos. Então explorar um pouquinho sobre pilha e bateria aqui. Então toda pilha que você for comprar, ou bateria, como a gente sabe, tem um polo positivo e um negativo. O que uma pilha ou uma bateria faz? Ela tem algum ácido ali dentro dela, algum material que faz com que ela mantenha uma diferença de potencial através de reações químicas que vão ocorrendo nela. Né? Então, no caso das pilhas que você encontra em supermercado, essas pilhas AA, AAA, elas têm uma diferença de potencial aí, normalmente da ordem de 1,5 volts, 1,2, 1,6, tá? O mais comum é você encontrar de 1,5 volts. Então, a pilha faz com que no teu circuito que você vai colocar essa pilha, ela mantenha essa diferença de potencial que a pilha que é o potencial de trabalho dela. Tá? Bom, nos circuitos elétricos que a gente vai passar a representar, normalmente vocês não vão ver o desenho de uma pilha, mas sim o símbolo representando uma pilha, uma bateria ou uma força eletromotriz. Tá? Onde esse símbolo aqui representa esse risco maior, o polo positivo, e o risco menor, o polo negativo. Então, sempre que verem esse símbolo no circuito elétrico, está falando para a gente que a gente tem alguma força eletromotriz, ali, alguma pilha, alguma bateria, algo nesse sentido. Tá? Uma tomada, né, onde você espeta ali algum eletrônico, né, que vai servir de fonte de tensão para vocês. Bom, outra coisa que a gente sabe aí do cotidiano, não vou demonstrar para vocês, mas no cotidiano vocês já devem ter enfrentado algumas situações, às vezes de botar uma pilha num controle remoto ou em algum outro dispositivo eletrônico, em que você tem que botar pilhas em série ou baterias em série. O que você está fazendo quando está colocando baterias em série? Você está somando os potenciais com que cada uma delas fornece. Então, quando a gente coloca num circuito pilhas em série, baterias em séries, a gente está somando o potencial elétrico, né, DDP, a voltagem dessas pilhas. Então, vamos dizer, eu coloquei essas 3 pilhas aqui em série, elas dão uma diferença de potencial total aí de 4,5 volts, né, ao dispositivo que vai estar ligado aos terminais dessa associação em série de pilhas ou baterias. Tranquilo, gente? Então, botou baterias em séries, o potencial elétrico delas se somam. Tá? É assim que a gente vai considerar nos nossos estudos, sem demonstração nenhuma. Tá? A gente está trabalhando um pouco aqui com a ideia do nosso senso comum, que já sabemos um pouco do dia a dia. Tá? Bom, nessa situação aqui, quando a gente liga uma bateria em série, né? Se a gente botar um dispositivo eletrônico aqui no meio, ele vai estar sujeito a uma tensão de 4,5 volts, uma tensão, né, diferença de potencial, voltagem, e a corrente elétrica vai circular no que a gente está considerando aqui o sentido convencional. Né? Eu fechei o circuito elétrico, fechei o circuito, tem uma diferença de potencial aqui, fechei o circuito elétrico botando um dispositivo eletrônico, então vai passar uma corrente elétrica através desse dispositivo, no sentido convencional que a gente definiu, do polo positivo para o negativo sempre. Por que vai passar essa corrente elétrica? Bom, a corrente elétrica nada mais é do que portadores de carga em movimento. Eles têm energia cinética, por exemplo. Então, eles vão levar essa energia até o teu dispositivo e fazer funcionar alguma coisa, transferir energia para o teu dispositivo. Tá? Então, essa energia elétrica aqui que eles têm, né, eles vão transferir para o teu dispositivo para ele funcionar de alguma maneira. Quem está levando essa energia é a corrente elétrica, os elétrons em movimento.
Então, só explicitando aqui, então a diferença de potencial entre as extremidades dessas três pilhas aqui que estão em série é simplesmente a soma do potencial de cada pilha, 4,5 volts. Quando estiver em paralelo vai funcionar um pouquinho diferente, mas aí depois a gente explora isso um pouco mais. Tá? Por enquanto que basta para a gente a associação de baterias em série. Bom, para representar isso, já que elas estão em série, ó, vejamos aqui. A gente tem um terminal negativo, menorzinho, e o maior positivo. Está aqui, o negativo e o positivo. Depois vem outro negativo, positivo, negativo, positivo. Então está aqui embaixo a representação. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Indicando aqui que eu tenho três fontes de energia, né? Três forças eletromotrizes, três diferentes de potencial. Então somando aí para dar os 4,5 volts. Tá? Bom, vamos ver aqui agora, começar a ver a ideia de um circuito elétrico simples, tá? Quando a gente diz um circuito elétrico simples é porque ele não tem muitos dispositivos embutidos neles, assim vamos dizer, tá? Então a ideia de um circuito elétrico simples, o primeiro que a gente está vendo aqui, é uma bateria qualquer, tá? Pode ser uma bateria de carro, uma pilha, enfim, uma tomada aí que está dando energia, tá? Então, como é que vai circular a corrente aqui nesse sistema? Então, enquanto houver as reações químicas no teu dispositivo, elas vão manter uma diferença de potencial entre os polos da bateria. E aí ela vai conseguir, então, manter essa corrente elétrica circulando continuamente no circuito. A hora que as reações químicas aqui forem terminando, ou seja, que a bateria for sendo usada, daqui a pouco ela não consegue mais manter a diferença de potencial e a corrente elétrica cessa no teu circuito. Tá? Então, quem mantém a corrente elétrica funcionando no teu circuito elétrico é a bateria enquanto tem reação química ocorrendo ali. Bom, vale salientar que a corrente elétrica que passa, né, as cargas de elétrons que estão passando aqui no ponto A, é a mesma corrente elétrica que está passando no ponto B. Lembra que o teu fio como um todo ele está sujeito ao campo elétrico e o fio como um todo tem cargas elétricas, né, que a gente está chamando aqui de positivas nesse caso, livres. Tá? Então, essas cargas elétricas livres em todo o nosso fio, a partir do momento que eu ligo nos polos da bateria, vai aparecer aqui um campo elétrico no fio todo, e todas as cargas vão andar em movimento juntas. Né? Então, não tem uma carga que está saindo desse polo e está chegando lá no outro lado. Não, está saindo uma daqui, mas já está chegando outra nesse lado, porque a corrente se estabelece no circuito como um todo. Não é só num trechinho, ela não está passando aqui para depois chegar lá. Não, fechei o circuito, a corrente já está circulando no circuito inteiro. Então sai carga daqui, já está chegando outra aqui. A carga foi para frente mais um pouco, já está chegando uma que estava mais atrás, está chegando aqui. E assim vai. Tá? Então a corrente se estabelece no circuito como um todo, quando você fecha o circuito. Tá? Como é a situação que está aqui, é um circuitinho fechado. Tá? Então, um exemplo aqui, né? A gente tem uma bateria, ó, e a gente sabe que aqui é o polo positivo, nesse ladinho menorzinho é o polo negativo. Eu estou falando para vocês que está circulando aqui, tá? Inventei. Está circulando uma corrente de 2 amperes e tem uma lâmpada aqui no nosso circuito que vai ser alimentada por essa corrente. O que está ocorrendo? Né? A bateria está realizando um trabalho sobre os elétrons livres do condutor e os coloca em movimento. Tá? Esses elétrons, então, a nossa corrente elétrica, a gente está assumindo que é de carga positivas, sofrem uma resistência ao passar pela lâmpada, ocorrendo então transformação de energia elétrica em calor. Se você pega uma lâmpada aí que é incandescente, você liga ela na tomada, né? Você vê que ela vai brilhar, vai acender. Por quê? Né? Ela tem um filamento ali de tungstênio, que é altamente resistivo à passagem de elétrons, ou seja, os elétrons estão querendo passar por ele e estão se atritando muito ali com o tungstênio. Podemos pensar em atrito, tá? Então eles estão querendo passar pela rede toda cristalina ali do tungstênio e estão tendo dificuldade, vão batendo nos átomos ali. Isso vai esquentando o teu material. Só que chega a esquentar tanto que o teu material começa a ficar incandescente, né? Ele começa a emitir luz. Então é assim que funciona uma lâmpada de tungstênio. Você passa a corrente elétrica por ela, né? Uma lâmpada de tungstênio, que é essas lâmpadas incandescentes, né? As lâmpadas antigas. Você passa a corrente elétrica por ela, os elétrons estão passando por ali, pela rede do tungstênio, vão se batendo, vão aquecendo o tungstênio, ele vai gerando muito calor, ele vai ficando muito quente, mas como a gente sabe, alguns materiais, quando a gente esquenta muito, daqui a pouco eles emitem luz, né? E é isso que a lâmpada faz. Então ela esquenta tanto que emite luz, tá? A lâmpada de tungstênio.
que é a lâmpada incandescente. Tranquilo, gente? Mesma coisa que você pegar, né, não é a mesma coisa, mas a ideia de emitir luz, né, você pega o pessoal que trabalha com forja de metais, né, fica lá martelando, o material que está muito quente, né, e daqui a pouco ele começa a ficar vermelho, incandescente e emitir luz. Né, você consegue enxergar ele até no escuro, porque ele já está emitindo luz. Tá? A mesma coisa aqui com a lâmpada. Você está dando tanta energia para ela, né, energia elétrica, os elétrons estão passando por ali, batendo nos átomos do tungstênio, que vão aquecendo ele e daqui a pouco ele emite luz, de tão quente que ele está. Tá? Então aí você tem transformação de energia elétrica passando pela lâmpada, gerando calor e energia luminosa, né, que ilumina o ambiente. Tranquilo? Então, sempre que a corrente elétrica passa por um aparelho, um dispositivo, vai ter uma variação da energia dessa corrente, ou seja, a corrente elétrica está circulando aqui, vai passar pelo dispositivo e vai deixar energia nesse dispositivo para ele fazer alguma coisa, por exemplo, iluminar o ambiente. Só que a intensidade da corrente elétrica não modifica. Tá? Então, a intensidade da corrente elétrica é a mesma no circuito inteiro, aqui no caso de nos circuitos elétricos simples, que é uma única malha. Tá? Então, a corrente elétrica é a mesma no circuito inteiro. Bom, aqui só explicitando, né? Então, a corrente elétrica, quando passa por um dispositivo, ela vai aparecer, né, a energia dela, na forma de outros efeitos, né? Como no caso da lâmpada, um efeito Joule, produzindo calor, energia luminosa. Ou se você ligar aqui um motor junto a esse dispositivo, esse circuito elétrico aqui, o que o motor vai fazer? Girar, por exemplo, né? E por aí vai. Tá? Então, a corrente elétrica vai passar pelo motor, entregar energia para que ele possa girar, né? E continua a corrente elétrica fluindo no circuito normalmente. Bom, a gente já percebeu então que a corrente elétrica, para passar pelos materiais, né, ele sofre uma certa resistência elétrica. Vamos definir então o que é a resistência elétrica do ponto de vista da física clássica. Aí, tá? Então a ideia aqui é a seguinte: eu tenho uma fonte, né, uma pilha, uma bateria, qualquer coisa desse tipo, um fio ligado aqui qualquer, né, e eu estou dando um zoom nesses fios que estão aqui para a gente ver ele um pouquinho maior. Né? Esse aqui é o nosso fio, ele é um condutor. E ele tem uma resistência à passagem de corrente, afinal, os elétrons que estão se movimentando pelo fio, eles estão se chocando toda hora aí com os átomos do próprio fio. Né? Então, ele sofre uma certa resistência para circular. Bom, então as cargas móveis que constituem a corrente elétrica, aceleradas pela diferença de potencial aqui, né, colidem com os átomos do resistor. Quanto maior for a resistência do resistor, que a gente vai chamar pela letra R, maior será a oposição, a resistência que o condutor oferecerá à passagem de corrente elétrica. Bom, eu não vou ficar toda hora representando o condutor como um cilindrinho aqui, um fio. É só perceber em qualquer livro de física o símbolo para resistor elétrico, essa simbologia aqui, como se fosse esse riscadinho aqui dentado. Tá? Então, sempre que eu for representar um resistor elétrico, um circuito elétrico, vou sempre usar essa simbologia aqui para dizer que é um resistor elétrico. Tá? Bom, então a física define resistência elétrica simplesmente como a diferença de potencial entre o ponto A e B, da região onde eu quero avaliar quanto vale essa resistência elétrica, dividido pela corrente elétrica que está passando nessa região ali. Tá? Então, eu tenho essa região AB, eu quero saber quanto é a resistência elétrica dessa parte aqui do circuito. Né? Então, eu descubro quanto vale a diferença de potencial entre esses dois pontos do circuito e quanto é a corrente elétrica que está passando ali. Então, conhecendo esses dois valores, a gente consegue calcular quanto é a resistência elétrica. Professor, como é que eu posso saber quantos são esses valores? Hoje em dia é fácil, né? Você tem aparelhos que medem isso, que são bem baratinhos. Numa loja de eletrônica você vai ali e compra, né? Que são os multímetros. Ou se você quiser um muito específico, você pode comprar o voltímetro para medir quanto vale a diferença de potencial entre o A e o B, né? Ou o amperímetro para medir a corrente elétrica entre o ponto A e o ponto B. Normalmente os multímetros fazem essas duas funções, medir corrente elétrica, diferença de potencial, e também já mede direto para você
a resistência elétrica do ponto A até o ponto B. Então tem várias maneiras aí de se saber quanto vale a resistência elétrica em um determinado ramo aí, um pedaço do teu circuito elétrico. Tá? Qual que é a unidade de resistência elétrica? Bom, a tensão, a diferença de potencial entre o ponto A e B é volts. É a corrente elétrica, a gente acabou de ver, a unidade de medida é o ampere. Então, volt por ampere é a unidade de medida de resistência elétrica, que também recebeu um nome bonito aí na física, né, específico, em homenagem a outro físico, que é dado pela letra grega ohm, assim que se fala, ohm, tá? Desse jeito. Então, um resistor elétrico tem tantos ohms de resistência elétrica. É essa a ideia, tá? Bom, aqui eu trago para vocês alguns exemplos de resistores elétricos que vocês podem encontrar se abrirem qualquer circuitinho aí de dispositivo eletrônico, vocês vão encontrar essas coisas, tá? Então, isso aqui são resistores elétricos típicos que você encontra dentro de um circuito eletrônico. Tá? Esses resistores, existem vários tipos de resistores elétricos, tá, gente? Isso aqui é um resistor de filme que pode ser um resistor de filme, que pode ser metálico ou de carvão. Que assim tem um esqueminha de como é por dentro desse resistor. Ó. Basicamente ele tem um revestimento aqui, tá? Normalmente cerâmica, alguma coisa nesse sentido. E se você abrir ele, você vai perceber que por dentro ele tem umas lâminas aqui metálicas, tá? Formas de tiras enrolada ali. Tá? Então é um bastãozinho de cerâmica revestido com filme de carbono ou metal. Tá? E nas pontas um conector metálico. Existem outros tipos de resistores parecidos com esse, em que existe só um envoltório aqui, que é isolante, mas por dentro dele tem um bastãozinho de carvão que é granulado. Tá? As extremidades têm uma conexão metálica. Tá? Então, esses tipos de materiais, como o bastão de carvão granulado, ou um bastão de cerâmica revestido com filme de carbono ou metal, eles são materiais que são altamente resistivos, normalmente apresentam resistência elétrica grande. Tá? Existem outros tipos de resistores, em qualquer casa de resistor e de eletrônica vocês conseguem comprar esses resistores, tá? São bem baratos, da ordem de centavos, normalmente você compra bastante. Tá? Existe, por exemplo, outro resistor, que está aqui nesse tipo, que se você abrir, ó, nada mais é um invólucro cerâmico, um isolamento cerâmico, e por dentro tem um fio de nicromo enrolado em bastão de fibra de vidro, que é bem isolante. Tá? Então, outro tipo de resistor, enfim, são para diferentes aplicações. Tem resistores que resistem a maiores variações de temperaturas, menos temperatura. Tá? Normalmente, o que o resistor faz quando você coloca num circuito é dissipar energia. Você coloca ele num circuito para dissipar energia. Tá? E isso pode implicar em algumas outras aplicações. Quando você coloca um resistor num circuito elétrico, você está colocando para dissipar energia, mas você acaba mexendo em outra coisa. Então, você pode usar um resistor para mexer em outras propriedades do sistema. Tá? Vou dar exemplos aqui. Bom, aqui tem um outro tipo de resistor, que me fugiu o nome aqui, tá, pessoal? Mas se vocês abrirem uma placa de circuito integrado, uma placa de computador, vocês vão encontrar bastante desses resistores aqui, que tem a mesma ideia, resistir à passagem de corrente elétrica, né? Tem aqui uns maiores, um pouquinho menores, tá? Existe, por exemplo, resistores na forma de potenciômetro. Esse aqui talvez quem toca em algum instrumento como guitarra, contrabaixo, violão, tem um botãozinho ali que você gira, né? Normalmente para deixar a tua guitarra mais estridente, mais grave, mais aguda. O que você está fazendo quando gira esse botão? Ele é um potenciômetro. Tá? Nada mais, nada menos, você está mudando a resistência elétrica da parte do circuito. Tá? Então, esse potenciômetro aqui, normalmente, ele tem 3 resistores. Tá? Aí você está ligando a chave e variando a resistência do teu circuito, girando essa chavezinha aí. Então, como eu comentei, se você mudar a resistência de uma parte do circuito, você pode mudar outras propriedades. Como, por exemplo, na guitarra ou no contrabaixo, você pode deixar o som mais grave ou mais agudo, por exemplo, ou mais estridente, por aí vai. Tá? Existe, por exemplo, resistores que são simplesmente fio enrolado, que são os resistores de chuveiros elétricos. Né? Quem já abriu um chuveiro elétrico viu que lá dentro tem uma mola praticamente enrolada. E o que essa mola faz? Né? É um fio grande enrolado, que você faz passar corrente elétrica por ela, esse fio esquenta demais, e aí você coloca água em contato para esfriar esse fio. Né? Só que ao esfriar esse fio, a água esquenta. Né? Então, basicamente, você está aproveitando a geração de calor do teu resistor elétrico para aquecer a água.
Esse outro aqui é um outro tipo de resistor, é chamado de LDR, Light Dependent Resistor, que é um resistor dependente de luz, ou seja, dependendo da quantidade de luz que está batendo nele, da incidência, luz mais intensa ou menos intensa, tá? Ele vai aumentar ou diminuir a resistência elétrica dele. Isso pode ser interessante para algumas aplicações, como por exemplo, você colocar em postes, para o poste acender automático ou não as luzes do poste, tá? Então pode ser usado também. E existe mais uma outra porrada de resistores para diferentes aplicações, tá, gente? Mas todos esses resistores a gente pode prever a resistência elétrica deles através dessa equação, tá? Independente do tipo de resistor. Bom, vou fazer um exemplo aqui bem simples, para a gente trabalhar rapidinho a ideia de algum circuito elétrico e tirar alguns valores, tá? Esse exemplo traz a seguinte ideia. Então, a figura abaixo mostra um circuito elétrico simples. A bateria mantém uma diferença de potencial de 12 volts. Então, está aqui a bateria, polo positivo e polo negativo, e vale 12 volts a diferença de potencial mantida por essa bateria ou por um conjunto de baterias. E uma corrente elétrica de 2 amperes circula no circuito. Então, estou falando para vocês que está circulando no circuito uma corrente elétrica de 2 amperes. Corrente elétrica sempre circula do polo positivo para o negativo. A região entre o ponto B e C possui um resistor de 2 ohms. Então, um resistor de 2 ohms, bem fraquinho. Tá? E a região entre C e D possui um resistor R2, que a gente não sabe e que o exercício vai pedir para calcular. As regiões entre A e B, tá? C e entre D e E são fios ideais. O que é um fio ideal? Ou seja, são fios de resistência zero. Tá? Então é um fio ideal que só existe aí nos exercícios de física. Mas se você pensar na prática, se eu tenho um fio, por exemplo, de cobre desse tamanho aqui que está na figura, a resistência de fato dele é praticamente zero. Tá? Por isso que a gente está dizendo que em fiações assim, para sistemas que não têm um comprimento de fio muito grande, a resistência é praticamente zero de um condutor como o cobre, por exemplo. Tá? Então esses trechinhos aqui do circuito são fios ideais, não apresentam resistência. Sempre que vocês verem desenho desse tipo, está assumindo que é fio ideal. Determine então quanto vale a resistência elétrica R2, a diferença de potencial entre o ponto A e B, BC, CD e D e E. Tá? E ainda faça um gráfico da queda de potencial em relação aos pontos do circuito. Vamos lá. Então, definição de resistência elétrica. É diferença de potencial, estou chamando simplesmente de V, tá? Normalmente vocês encontram aqui VAB, né? Só que aqui tem vários pontos, então a gente vai aplicar os pontos que a gente quer, dividido pela corrente elétrica. Serve o seguinte, uma vez que a resistência entre o ponto A e B na região C e no ponto D e E é igual a zero, se eu aplicar aqui a resistência igual a zero, porque eles são fios ideais, né, e multiplicar pela corrente, que é 2, a tensão elétrica nesses pontos, a diferença de potencial nessas regiões, vai ser simplesmente igual a zero. Né? Então, a diferença de potencial entre o ponto A e B, a resistência aqui é zero, então a diferença de potencial vai ser zero num fio ideal. Nesse outro pedacinho do fio aqui, que é retinho, né, que é o fio ideal, tá, também vai ser zero, tá, porque nessa região aqui a gente não tem resistência elétrica nessa região, é um fio ideal. De novo aqui de D até E é um fio ideal, então a resistência elétrica é zero, zero vezes qualquer coisa dá zero, então a diferença de potencial entre o ponto D e E é zero. Feito. Vamos para outra parte do problema. Bom, vamos calcular aqui quanto vale a resistência elétrica, vamos primeiro calcular a outra diferença de potencial que está faltando, que é a diferença de potencial entre o ponto B e C. Então, entre o ponto B e C, entre esses dois pontinhos aqui, por isso diferença de potencial BC, tem um resistor R1 e a corrente que está passando por ele. O resistor R1 foi dado, né, é 2 ohms, e a corrente elétrica também foi dada, é 2 ohms. Então, 2 vezes 2, 4 volts. Então, a queda de potencial, quando a corrente passa do ponto B para o ponto C, ela cai o potencial elétrico dela. Tá? O teu circuito cai o potencial elétrico dele. Então, se aqui é 12 volts e nesse lado é zero, então aqui é 12, chegou aqui,
e vai chegar depois até o ponto C. Aqui é tudo 8 volts. Então está caindo de 12 para 8 volts. Mas aqui não era zero? Não, a diferença de potencial nessa região é zero, porque todo mundo aqui vale 8 volts. Então, se aqui em qualquer posição é 8, a diferença de potencial nessa região dá zero. 8 menos 8 dá zero, em qualquer lugar aqui assim. Tranquilo? Bom, depois o problema pede ainda para a gente determinar quanto vale a diferença de potencial entre o ponto C e D. Ora, ficou fácil, né? Se a gente pensar na ideia que a queda de potencial no circuito mantido pela pilha é de 12 volts, daqui para cá é de 12 volts, né? Então essa região é 12, aqui ficou 8, daqui para cá tem que cair quantos? Próprio 8 volts, né? Daqui para cá é 8, daqui para cá não tem mais resistência nenhuma, está chegando na própria pilha, que o potencial dela aqui é zero. Tá? Mas de qualquer maneira a gente pode pensar que a queda de potencial no circuito se conserva. Então se eu tenho a pilha mantendo 12, quando eu passar pelo resistor vai cair um certo valor, e quando passar pelo outro resistor cai outro valor. Pelo resistor R1 a gente já sabe que a queda de potencial ali vai ser de 4 volts, então substitui. Então 12 volts da pilha é igual aos 4 que vão cair no resistor, mais o restante que falta para cair no resistor 2. Então a queda de potencial entre os pontos C e D, só passar o 4 para o outro lado, dão os 8 volts que a gente já tinha comentado. Tá? Com essa informação, então, é possível a gente prever quanto vale a resistência R2, porque agora a gente já sabe qual é a queda de potencial nesse resistor, né, entre o ponto C e D é de 8 volts, e sabe a corrente elétrica, que continua sendo os 2 amperes, não muda. Tá? Então aplica a mesma relação, resistência igual tensão sobre corrente, só que para o resistor 2. Então R2, a queda de potencial nele é VCD, que a gente acabou de descobrir, dividido pela corrente. Então aplica isso, 8 dividido por 2, a resistência R2 é igual a 4 ohms. Bom, por fim, o exercício pede para a gente fazer um gráfico da queda de potencial em relação aos pontos do circuito. Então vamos analisar. No ponto onde a gente está olhando para a bateria, aqui, que é uma diferença de potencial de 12 volts, então o terminal positivo é o 12 volts, o negativo 0 volts, por exemplo, né? Tem uma queda de potencial de 12 volts. Então aqui que é 12 volts, no ponto A então é 12 volts, a gente começa aqui no ponto A, no gráfico, 12 volts. Depois até chegar ao ponto B, continua sendo os mesmos 12 volts, uma vez que de A para B não tem queda de potencial, é zero, né? Como a gente verificou aqui no início do problema. Já de B para C tem uma queda de potencial. E quanto que está caindo? 4 volts. Então a gente vai representar aqui, de B para C, o potencial vai cair de 12 para 8 volts, ou seja, uma queda de potencial de 4 volts. Está aqui, o gráfico faz isso aqui. De C para D tem uma nova queda de potencial, como a gente viu, é de 8 volts. Então, de C para D, o potencial vai cair de 8 até 0 volts, né, como está marcando no gráfico. E do ponto D até o ponto E, não tem queda de potencial nenhuma, como a gente verificou no início do exercício. O potencial de D para E, diferença de potencial, é 0. Então, de D para E, fica no patamar da tensão aqui como sendo 0 volts, não muda nada. Bom, a gente vai dar uma explorada agora especificamente na resistência elétrica de um fio metálico. A gente sabe que existem vários tipos de resistores, que podem, como mostrei anteriormente, né? Tem vários tipos ali, mas a gente vai estudar um especificamente agora que é um fio mesmo, um fio metálico condutor. O simples fato de ele ser um condutor, um fio metálico, né, os elétrons têm que passar por esse fio e sofrem uma resistência elétrica. Eles vão batendo na estrutura atômica do material ali, os elétrons, e vão sofrendo resistência. Bom, é possível demonstrar experimentalmente que a resistência elétrica para um fio metálico é igual à resistividade elétrica do material que é feito esse fio, vezes o comprimento do material dividido pela área da seção transversal do material. Então está aqui, o ρ é o coeficiente de resistividade elétrica do material, é tabelado, então depende do que é feito o material, se é de cobre, se é de ferro, se é de ouro, se é de alguma liga, alguma coisa nesse sentido. Tá? Esse coeficiente de resistividade elétrica vai ter diferentes valores dependendo do tipo de material. O L é o comprimento desse fio e a área é a área da seção transversal do fio.
Bom, essa equação aqui é possível demonstrar experimentalmente, obviamente. A gente não vai fazer o experimento e vai simplesmente utilizar essa equação. Bom, para metais, esse coeficiente de resistividade elétrica é da ordem de 10 na menos 8 ohms por metro. A gente já vai fazer exemplos para ficar mais explicitado, ou a significância, vamos dizer assim, o significado do que quer dizer essa variável. E para isolantes, a resistividade elétrica é muito maior, é da ordem de 10 na 10 a 10 na 16 ohms por metro, tá? Para cada metro desse material. Ou seja, se eu pegar um metro de um material isolante aí, tá? Ele vai ter uma resistência de 10 na 10 a 10 na 16 ohms. É muito resistível, tá? Ou seja, o elétron não consegue passar por ele. É essa a ideia. Tá? Então, um plástico, coisa nesse sentido, é por isso que ele é um bom isolante. Ele não conduz eletricidade, ele tem uma resistividade elétrica muito alta. Já um condutor, a resistividade elétrica dele é muito baixa, o elétron passa por ele muito fácil. Tá? Ou a carga, né, que a gente está adotando como carga positiva. Bom, vamos ver um exemplo aqui aplicando essa equação. Então, seja a seguinte situação. Você tem um fio de cobre que tem 1 metro de comprimento. Pequenininho, né? 1 metro, menor que o nosso tamanho. Ele tem uma seção reta circular, ou seja, é um fio cilíndrico, como esse que está aqui no exemplo em cima, né? Estou mostrando com o mouse. E a seção reta circular dele é de 2,5 milímetros quadrados. Essa é a área da seção transversal dele. Isso é conhecido aí na literatura como um fio de bitola 12. Bom, o cobre possui uma resistividade elétrica de 1,69 vezes 10 na menos 8 ohms vezes metro. Determine então a resistência elétrica que o fio apresentará à passagem de corrente elétrica. Vamos fazer a conta. Então o problema deu para a gente todos os parâmetros necessários para calcular a resistência elétrica desse material de 1 metro. Tá? Então ele deu o coeficiente de resistividade elétrica do cobre, o comprimento e a área. É só substituir na equação. Então substituindo todos os valores, resistividade é 1,69 vezes 10 na menos 8, ohms vezes metro. O comprimento é 1 metro do fio. E a área da seção transversal, tem que ter o cuidado que aqui está em milímetros. Ah, gente? Então milímetro ao quadrado. Então quando está o quadrado aqui, não está explicitado, mas já se subentende que o milímetro está entre parênteses e está tudo ao quadrado. O milho é 10 na menos 3, ao quadrado 10 na menos 6. 10 na menos 3 vezes 10 na menos 3. Tá? Se você fizer essa conta aí na mão, na calculadora, onde quer que seja, você vai chegar num resultado para a resistência desse fio de cobre de 1 metro com essa área de seção transversal como sendo muito pequena. 0,00676 ohms. Tá? 6 miliohms, quase 7 miliohms. Então, uma resistividade elétrica desprezível. Tá? A gente disse que o elétron está passando por esse fio aí praticamente sem sofrer resistência elétrica nenhuma. É uma resistência muito baixa. Tá? Bom, para comparar se é muito baixa ou muito alta, né? Vamos pegar agora por um fio com uma grande extensão, um grande comprimento. Tá? Fazer um outro exercício aqui. Então, por exemplo, uma linha de transmissão de energia elétrica que está a 400 km de uma cidade oferece energia através de fiações de cobre que possuem 185 milímetros quadrados de seção transversal. Então, imagina agora fios dessa maneira aqui, né? Só que comprimentos de 400 km. Né? E a seção transversal do fio agora não é mais 2,5 milímetros quadrados, mas 185 milímetros quadrados. São fios de bitolas gigantescas, né? São fios grossos, desse jeito aqui assim, né? Fios de linha de transmissão. O cobre possui uma resistividade elétrica, como a gente já sabe do exercício anterior, de 1,69 vezes 10 na menos 8 ohm vezes metro. Então determine a resistência elétrica que essa fiação apresentará a passagem de corrente elétrica. Então veja, agora uma fiação que tem um comprimento de 400 km. Mas esse comprimento aí não é fixo, né? Chega nas torres ali, corta um pedaço, depois liga outro. Tudo bem, mas no total são 400 km. Tá? Então nesses 400 km, quanto vai ser a resistência total, né, do fio de cobre com essa bitola aí? Então põe na conta de novo. A resistividade elétrica do cobre é a mesma. O comprimento agora são 400 km. Então no lugar do L a gente vai botar 400 quilômetros, 10 na 3, né? Dividido pela área. Então de novo, a área é 185 milímetros ao quadrado. Então 185 vezes 10 na menos 6. Resolvendo essa conta toda,
chega-se agora numa resistência de 36,5 ohms. É uma resistência que são aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 10 mil vezes maior, ou pelo menos 5 mil vezes maior do que a resistência para um fiozinho de 1 metro. Então já começa a ser uma resistência considerável. E para uma linha de transmissão em que você está transportando carga elétrica ali, e numa diferença de potencial alta e com uma corrente elétrica bem alta, tá? A gente vai ver mais para frente, a potência dissipada pode ser muito grande, então muita energia se pede por efeito Joule para aquecer somente o fio. Né? Como ele é resistivo, um fio muito comprido apresenta essa resistência elétrica toda, né? Os elétrons vão passar por ali, vão atritando, vão aquecendo esse fio, então se perde muita energia, tá? Em grandes extensões para se levar energia elétrica, como essa de 400 km. Claro, existem técnicas para amenizar isso, mas não é o foco aqui da discussão. Tá? Bom, nós discutimos aqui então como é que se calcula a resistência elétrica de um fio metálico especificamente. Vale só frisar aqui nessa equação que R, a resistência elétrica, é a resistência do corpo como um todo. Tá? Enquanto ρ, que é o coeficiente de resistividade elétrica do material, é uma propriedade que depende da substância que é feito esse material. Tá? Então esse valor é sempre fixo, o coeficiente de resistividade elétrica. Esse valor vai depender do tipo de material que é feito o corpo como um todo. Né? Já a resistência elétrica depende das dimensões do corpo, né? Do comprimento dele e da área de seção transversal, por exemplo. Bom, a gente vai descrever uma lei aqui, conhecida como lei de Ohm, que parece meio óbvia, uma vez que a gente já está aplicando a equação da lei de Ohm. Tá? Só que ela tem uma nuance aí em relação à definição geral de resistência elétrica. Então, seja um circuito elétrico simples aqui, onde a gente tem uma bateria, por exemplo, né? Polo positivo, polo negativo. A gente tem um fio ligando esses polos, né? E algum objeto aqui no meio, ou o próprio fio. Então, obviamente, se a gente fecha o circuito, então vai passar uma corrente elétrica, sempre no sentido positivo para o negativo, como está representado nessa figura. Bom, aí o que se observa na prática? Tá? Que se eu pegar e aumentar a diferença de potencial, ou seja, que essa pilha está fornecendo, lá, se ela era de 1,5 volts, se eu dobrar ela, né, multiplicar por 2 e ir para 3 volts, você vai perceber que a corrente no teu circuito elétrico duplica. Se eu triplicar a diferença de potencial fornecida pela bateria, a corrente elétrica triplica. Se eu quadruplicar a diferença de potencial, a corrente elétrica quadruplica. Ou seja, existe uma relação linear de proporção direta aí. O que eu faço numa variável, acontece a mesma coisa com a outra variável. Tá? Ou seja, a tensão, a diferença de potencial, quando a diferença de potencial, ou seja, a diferença de potencial do circuito é proporcional à corrente elétrica. Tá? Ou seja, se eu pegar e dividir a diferença de potencial pela corrente, em qualquer uma dos exemplos que estão aqui, vai dar sempre o mesmo valor. Né? Por exemplo, VAB sobre I1 dá VAB sobre I1. 2 VAB sobre 2 I1 dá VAB sobre I1. 3 VAB sobre 3 I1, VAB sobre I1. 4 VAB dividido por 4 I1 dá VAB sobre I1, dá sempre o mesmo valor. Tá? E essa constante aí, então, é definida como sendo a resistência do material. Tá? E o que o Ohm concluiu, o cara que estudou, né, onde a gente está falando dessa lei de Ohm aqui? Ele concluiu que materiais que possuem esse tipo de comportamento em relação à diferença de potencial e à corrente elétrica possuem resistência elétrica constante. Tá? Mas parece a mesma lei, né, que a gente viu antes, resistência é a diferença de potencial dividido pela corrente. Sim, é a mesma equação descrita, tá? Mas o material ele é dito como sendo o material é dito como sendo ômico somente quando essa relação aqui dá sempre o mesmo valor. A resistência do material é constante, não muda nunca. Tá? Então aqueles resistores que eu mostrei para vocês ali quando a gente começou a estudar resistores, aquelas figuras, né, eles são resistores ômicos, que eles respeitam essa lei aqui. Se você dobra a tensão, dobra a corrente, diminui a tensão pela metade, diminui a corrente pela metade. Tá? Ou ainda é bem comum vocês encontrarem essa lei escrito com a variável tensão isolada. Tá? Então a tensão é igual resistência vezes a corrente elétrica. Ok?
Então, lei de Ohm, para muitos materiais condutores, principalmente metais, o valor da resistência elétrica permanece constante, não dependendo da voltagem aplicada ao condutor. Então, condutores que obedecem à lei de Ohm são chamados de condutores ôhmicos, normalmente qualquer condutor metálico. Tá bom, gente? Aqui só um gráfico para exemplificar essa situação, onde um gráfico de tensão, corrente de tensão pela corrente elétrica. Dá para ver que tem um gráfico aqui que é uma reta, que é exatamente o gráfico do comportamento de um condutor ôhmico. Por que esse gráfico é uma reta? Porque qualquer gráfico de reta é gráfico de proporção direta, né? Então, se eu dobrar a corrente, se eu estou com a corrente aqui, tem uma certa resistência, se eu duplicar a corrente, vai duplicar a tensão, tá? E obviamente, isso aqui é a característica da lei de Ohm, tá? Enquanto para um condutor que não é ôhmico, criei um gráfico aleatório aqui, por exemplo, um LED, tá? É um condutor não ôhmico. Por exemplo, um diodo, dispositivo eletrônico, é um condutor não ôhmico. Ele não respeita essa relação de proporção direta. Como está aqui, ó. Por exemplo, se eu estou com a corrente nessa posição do gráfico e dobrar o valor da corrente, não necessariamente dobra o valor da tensão, né? Se eu estou aqui com o valor por exemplo, ó, com a corrente nessa posição, vai ter um certo valor para a tensão elétrica. Se eu dobrar o valor da corrente, olha o quanto aumentou a tensão elétrica. Não foi proporção direta. Então, esse condutor é chamado de condutor não ôhmico. Ok? Bom, vamos dar uma olhadinha agora numa situação em que pode ocorrer bastante em circuitos elétricos, é a gente ter a associação de resistores, um conjunto de resistores que estão colocados ou em série, um na sequência do outro, ou paralelos, um ao lado do outro. Tá? E vamos ver como é que a gente pode resolver circuitos elétricos desse problema, desse tipo. Como é que a gente pode simplificar esses circuitos. Então, associação primeiro de resistores em série. Imagina aqui que eu tenho uma diferença de potencial aplicada por alguma bateria, por exemplo, né? Fecho esse circuito inserindo nele um monte de resistor elétrico aqui. Tá? Observa então que vai circular uma corrente nesse circuito, já que o circuito está fechado, né? E dá para perceber claramente que esses resistores estão em série, estão um atrás do outro. Tá? Bom, a ideia aqui é representar esse circuito todo por um circuito equivalente, ou seja, que eu pudesse pegar esses 3 resistores aqui e substituir por um único resistor, né? Se eu fizesse isso, qual teria que ser o valor desse resistor equivalente que eu teria que colocar nesse circuito? Beleza? Esse é o nosso problema. Vamos lá. Então, observa o seguinte. A diferença de potencial mantida pela bateria, né, entre os pontos A e o ponto D, é exatamente a soma da queda de potencial nos resistores. Como assim? Então, a diferença de potencial entre o ponto A e D é exatamente a queda de potencial de A para B, mais a queda de potencial de B para C, mais a queda de potencial de C para D. Beleza? Tem que se conservar, vamos dizer, né? Aqui tem 12 volts, então no total tem que cair 12 volts. Tá? Bom, a queda de tensão na parte do resistor 1 aqui, né, é a tensão AB, diferença de potencial AB, eu posso escrever então como resistência 1 vezes a corrente. Lembra que a corrente no circuito não muda num circuito em série, né? Toda a corrente que está passando num ponto do resistor é a mesma em qualquer outro ponto desse circuito. Tá? Então eu posso descrever também a queda de tensão no resistor 2 como sendo VBC vezes R2 vezes a corrente, igual a R2 vezes a corrente, e a queda de tensão no resistor 3, como sendo a tensão VCD, igual a R3 vezes a corrente. Bom, eu vou colocar essa definição aqui para os 3 resistores nessa equação, tá? E também eu vou chamar para esse nosso circuito equivalente, que é a queda de tensão de A para B, né? É 12 volts, sei lá. Também vou colocar nesse nosso circuito equivalente, que é a queda de tensão de A para B, é devido a um resistor equivalente que eu coloquei aqui, e que vai estar passando a mesma corrente no circuito aqui de associação de resistores em série. Tá? Então, vou utilizar essas descrições do que a gente sabe aqui em cima. Então, vamos lá, substituir tudo. Então, no lugar de VAD, vou botar resistência equivalente vezes a corrente. Nos outros, a mesma coisa. R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais R3 vezes I. A gente pode colocar a corrente em evidência aí.
né? Então a corrente ficando em evidência e a soma de todos os resistores. Veja que eu tenho a corrente nesse lado e a corrente nesse lado. Então ela vai embora, se cancela. Ou seja, a resistência equivalente de um circuito em série é simplesmente somar as resistências dos resistores individuais. Tá? Então, se eu pegasse nesse nosso circuito aqui, tirasse esses 3 resistores, eu tinha que substituir por um resistor equivalente que fosse igual à soma dos 3 resistores. Por exemplo, se aqui fosse 10 ohms, 20 ohms e 30 ohms, 10 mais 20, 30 mais 30, 60. Eu podia tirar os 3 resistores e botar um resistor de 60 ohms aqui, que o circuito ia funcionar igualzinho. Ok? Beleza, vamos ver agora a ideia de associação de resistores em paralelo. Então dá para perceber bem fácil aqui no circuito que eles estão em paralelos, né? Eles não estão em série, um na sequência do outro. Tá? Então vamos dar uma analisada nesse circuito agora. Então nesse circuito a gente tem uma bateria, que vai manter uma diferença de potencial, uma corrente que vai circular nesse circuito, só que quando essa corrente chega nesse ramo, né, ela vai ramificar. Então uma parte da corrente vai vir passar pelo resistor R1, outra parte da corrente pelo resistor R2 e outra parte pelo resistor R3. Então veja que eu dei alguns nomes, né? A corrente vai passar pelo resistor R1, chamei de I1, a corrente vai passar pelo resistor R2 e I2, do R3 e 3. Essas correntes aqui se juntam no final e sai novamente a corrente I total, né? Voltando para a bateria. Claro, a carga tem que se conservar no sistema, gente. Então, se parte da carga que saiu aqui, né, está andando por esse lado do circuito e vai chegar a mesma carga no outro lado, é a mesma corrente, para ela vir para essa parte do circuito, que é ramificado, a carga tem que se dividir em 3 partes e depois se juntar de novo. Tá? Então, a gente quer construir novamente um circuito equivalente. Pegar esses 3 resistores e substituir por um único só. Né? Que conta que eu tenho que fazer? Vamos deduzir isso. Tá? Bom, como todos os resistores estão ligados nesse terminal da bateria, ó, todos aqui estão no mesmo fio ideal, né? Daí você pega, abre esse fiozinho em 3 pedacinhos, né? Eles vão encostar nos 3 resistores, mas todos eles estão tocando no mesmo potencial positivo aqui da bateria. Tá? E o outro lado desses resistores, todos estão tocando no outro lado negativo da bateria. Então a queda de tensão no resistor R1 é igual à queda de tensão no resistor R2, que é igual à queda de tensão no resistor R3. Ou seja, se a bateria aqui fosse 10 volts, né, a queda de tensão aqui é 10 volts, 10 volts e 10 volts, tá? Porque todos eles estão ligados diretamente na mesma diferença de potencial, na mesma bateria. Tá? Então a queda de tensão deles é a mesma. Outra coisa que a gente sabe, como já comentamos, é que a carga tem que se conservar, não pode sumir. Se aqui está entrando I, ela se divide em 3 e vai sair I novamente. Então a corrente total é igual a I1 mais I2 mais I3. A gente pode usar a relação de novo de definição de resistência, que é tensão sobre a corrente, e isolar a corrente aí no nosso sistema, que vai ser a tensão sobre R. Bom, então vamos ver quanto vale a corrente I1. Corrente I1 vai ser a queda de tensão no resistor 1, que é simplesmente V, né? É a mesma queda de tensão em todos os resistores, dividido por R1. A corrente 2 é a mesma queda de tensão, dividido por R2. E a corrente 3 é a mesma queda de tensão, né, mantida pela bateria, dividido por R3. Beleza. Sabendo disso tudo aqui, ó, também sei que a queda de corrente no resistor equivalente também é a tensão mantida pela bateria, dividido pela resistência equivalente. Então agora, parecido com o que a gente fez aqui em cima, a gente vai fazer agora na equação de conservação da carga, aqui da corrente. Vamos substituir esses valores de correntes e ver como é que a gente pode simplificar a equação. Então, fazendo isso, ó, no lugar do I, a gente vai ter a tensão na bateria sobre a resistência equivalente. No lugar do I1, vai ser a tensão da bateria sobre a resistência R1. Né? Então, resistência R1 está sujeita à diferença de potencial da bateria V. Mesma coisa para a corrente I2, que vai ser a queda de tensão da bateria sobre R2, e a corrente I3, a queda de tensão da bateria sobre R3. Então, observa que tem V em todo mundo aqui. Ó.
Então a gente pode mandar ele embora. De tal maneira que a gente chega a uma equação para calcular a resistência equivalente de circuitos em que tem resistores associados em formato aí paralelo. Tá? Então a resistência 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá? Então cuidado, se eu dou para vocês aqui o valor de R1, R2, R3, a resistência equivalente não é simplesmente vir aqui pegar e somar R1, R3, R2, R3 no denominador. Tem que tirar mínimo múltiplo comum e inverter a equação aqui, né? Nota que aqui é 1 sobre resistência equivalente. Não é a resistência equivalente. Tá? Tem que conseguir isolar quanto vale a resistência equivalente. Tá ok? Bom, um outro tipo de associação é a associação mista de resistores. Né? Você pode ter, por exemplo, nessa situação, ó, 2 resistores em série, e aqui 2 resistores em série também, mas esses resistores em série, o R1, R2 e o R3 e R4, eles estão paralelos entre si. Né? Veja que todo esse lado aqui, ó, desses resistores, estão ligados a uma queda de tensão. E todos esses resistores a uma outra queda de tensão. Né? Então, essa sequência está em paralelo com a sequência de baixo. Tá? Mas essa sequência em si, R1 e R2 estão em série e R3 e R4 estão em série. Então a gente pode dividir um problema em 2 etapas. Primeiro fazer a resistência equivalente em série e depois em paralelo. Então é o que eu estou fazendo. Ó. Peguei a resistência equivalente aqui em cima, é simplesmente a soma deles, e a de baixo também é a soma deles. Tá? E depois fazer então a resistência equivalente de circuito em paralelo. Porque a resistência equivalente A vai estar em paralelo com a resistência equivalente B. E a gente pode dizer, então, que o nosso circuito poderia ser trocado por um único resistor equivalente C. Tá? Então, como exemplo aqui, vamos botar números. Vamos assumir que a resistência do resistor 1 é 2 ohms, do resistor 2, 4 ohms, resistor 3, 3 ohms, a resistência do resistor 4, 6 ohms. Calcula a resistência equivalente C. Então, vamos lá, passo a passo. Então, primeiro, R1 e R2 estão em série, R3 e R4 estão em série. Então, resistores em série, para achar a resistência equivalente A, é só somar esses resistores aqui, R1 e R2. Então, R1 e R2 é 2 mais 4, 6 ohms. Então, isso aqui vale 6 ohms. A resistência equivalente B também é só somar. Então, R3 mais R4, que dá 3 mais 6, 9 ohms. Então, pronto, descobrimos que esse aqui vale 6 ohms. E o de baixo, 9 ohms como resistor equivalente. Agora eu vou tratar esse problema como sendo um problema de associação de resistores em paralelo. Tá? Então lá, já que esses resistores equivalentes A e B estão em paralelo, a gente vai resolver da seguinte maneira. O resistor equivalente C é 1 sobre resistência equivalente A mais 1 sobre a resistência equivalente B. Substitui os valores. Vai ficar 1 sobre 6 mais 1 sobre 9 igual a 1 sobre a resistência equivalente C. Você tem que tirar o mínimo múltiplo comum disso aí. Ou você pode fazer na calculadora mesmo. Dividir 1 por 6 mais 1 sobre 9 vai dar um número. Esse número não é a resistência equivalente. Esse número que você vai achar é 1 sobre a resistência equivalente. Tá? Mas eu vou fazer aqui tirando o mínimo múltiplo comum. O mínimo entre 6 e 9 é 18. Então faz 18 dividido por 6 dá 3. 18 dividido por 9 dá 2 vezes 1, 2. Está aqui. Tá? Então, a gente chega num resultado que 1 sobre a resistência equivalente é 5 sobre 18. Multiplica tudo cruzado, né? Isola a resistência equivalente, ou simplesmente inverte, no fim das contas é isso que você vai fazer. A resistência equivalente é 18 sobre 5. Faz essa conta, você chega que a resistência equivalente desse circuito aqui, né, em relação ao primeiro, que tinha vários resistores, é igual a 3,6 ohms. Vamos falar um pouquinho sobre a potência em um elemento do circuito. Como assim, né? Então, primeiro, o que é um elemento do circuito? É qualquer dispositivo que consome ou armazena energia elétrica. Pode ser desde um resistor elétrico, um capacitor, um diodo, que mais de dispositivo eletrônico? Qualquer outro dispositivo eletrônico que você coloca no circuito. Né? Não precisa nem ser eletrônico. Tá? Pode ser um motor, um ventilador, tá? Qualquer coisa que vai consumir energia elétrica. Isso vai ser um elemento do circuito. Bom, então a potência, a gente viu quando estudou mecânica, é trabalho sobre o tempo. Né? Ou seja, a quantidade de energia que um dispositivo consome ou que ele entrega, né, por unidade de tempo.
E considerando a definição então, de diferença de potencial, que envolve a relação trabalho, né, sobre a carga, e a relação da corrente, que é carga sobre o tempo, a gente consegue então retransformar essa equação aqui. Vamos lá. Então o trabalho, se eu quiser isolar ele na equação, é só passar a carga multiplicando. Então o trabalho vai ser a diferença de potencial vezes a carga, e a carga eu posso isolar como sendo a corrente vezes o tempo. Então vamos por etapas ali substituir essas coisas na equação da potência. Então fazendo isso, substituindo o trabalho primeiro, a gente vai ficar que no lugar do trabalho, vamos escrever como sendo a tensão vezes a carga, que é o que está aqui, né? Isso dividido pelo tempo, como está na equação. E no lugar da carga, aqui nessa equação, a gente vai escrever corrente vezes o tempo. Tá? Substituímos. E a gente pode verificar que o tempo vai ser cortado, vai embora, né? Tem no numerador e no denominador. Vai sobrar então que a potência no elemento do circuito é simplesmente a diferença de potencial vezes a corrente elétrica nesse elemento do circuito. Tá? Então está aqui. As cargas da corrente elétrica I, ao passar do potencial maior para o potencial menor, entregam uma certa quantidade de energia por segundo, ou seja, joules por segundo, que é o watt, potência, para o elemento do circuito, que pode ser mensurado através da equação P igual V vezes I. Então, algumas situações aí que aparece a unidade de potência, né? Vamos dizer o watts aí, né? Então, na nossa conta de energia elétrica, eu peguei um exemplo aqui de uma conta minha, um valor, né? Então, tirei aqui os meus dados, tá? Mas está aqui o consumo total faturado, né, no mês, 176 kWh. Mas só tomar cuidado aqui, que isso aqui não é uma unidade de medida de potência. Tá? Potência é só watts, aqui é watts hora. Tá? Vamos trabalhar um pouquinho mais com isso aqui. Tá? Então, como é que eu identifico a energia disso, por exemplo? Então, 1 kW, o que significa watt? O que significa quilo, né? É 1000. Então, no lugar do K aqui, escrever 1000 watts. Tá? E watts é joule por segundo. E a hora, a gente sabe que são 3.600 segundos. Então, o que é 1 kWh? É basicamente 1000 joules por segundo vezes 3.600 segundos. Né? No lugar da hora, você substitui 3.600 segundos. Então, quando a gente consome 1 kWh de energia, a gente está consumindo 3.600.000 joules de energia. É isso, tá? Essa quantidade de energia toda que você está consumindo. Bom, vou falar um pouquinho sobre efeito Joule. Nas entrelinhas eu já comentei com vocês durante a aula, né? Então, um resistor, por exemplo, o único efeito que ele tem no circuito elétrico é transformar a energia elétrica em calor. Tá? E isso é o papel do resistor. Tá? Então, transformar a energia elétrica em energia térmica. Então, como exemplo, os resistores, né? Que aquecem. Então, num resistor, a gente sabe que que a resistência elétrica dele é igual à tensão sobre a corrente elétrica. Né? Eu posso isolar nessa equação o valor da tensão, fazendo igual tensão sendo R vezes I, né? Só passar o I multiplicando, ou ainda isolar a corrente nessa equação, passando o R dividindo, né? De tal maneira que a gente chega que a corrente elétrica é a tensão sobre a resistência elétrica do resistor. Tá? Bom, e a gente sabe que a potência é a tensão vezes a corrente elétrica. Então, eu vou substituir essas equações aqui, ó, veja que eu posso substituir tanto o V quanto o I. E ver que cara que essa equação vai se tornar, em que cara que ela vai ficar, para descrever a potência dissipada num resistor. Né? O quanto de energia um resistor, qual a potência que quanto de energia por segundo que um resistor dissipa, ou seja, a potência que é dissipada nesse resistor. Então, substituindo ali primeiro a tensão elétrica como sendo R vezes I, então substituir a tensão aqui na equação, ó. Então P vezes I vai ficar no lugar do V, R vezes I, então a potência dissipada num resistor é a resistência dele vezes a corrente ao quadrado. Agora, substituindo nessa equação de P igual a V vezes I, o valor da corrente elétrica como V sobre R, a gente vai mudar um pouco a cara da equação. Então, no lugar da corrente, escreve V sobre R, você chega que a potência dissipada é V ao quadrado sobre R, ou seja, a diferença de potencial no resistor ao quadrado dividido pela própria resistência do resistor. Tá?
Então veja, com essa equação aqui a gente consegue entender, por exemplo, o funcionamento ali do chuveiro, né? Então num chuveiro elétrico você consegue mudar a resistência elétrica dele girando ali simplesmente um botãozinho ali, né, no teu chuveiro, né? Gira ele para botar para quente, sei lá, inverno, verão ou desligado, né? Veja o seguinte, a resistência elétrica no teu chuveiro, ela tem valores fixos, seja para o inverno, verão, né? Depende de como é que você quer, mais quente ou mais frio. Só que o teu chuveiro está sujeito a uma tensão elétrica também fixa. Tá? A tensão elétrica que o chuveiro está nas nossas tomadas aqui é sempre 220 volts. Tá? Então, por exemplo, quando eu posiciono no inverno o meu chuveiro, na posição de inverno, o que eu estou fazendo, na verdade, é diminuindo a resistência elétrica ali dentro do chuveiro quando eu giro a chave. Porque quanto menor o valor da resistência elétrica, maior vai ser a potência dissipada nesse resistor, mais calor ele vai gerar. Então, mais quente ele vai fazer a água que está passando por ali ficar, né? Já quando eu quero ir para a situação verão, por exemplo, eu tenho que aumentar a resistência elétrica do meu chuveiro, de tal maneira que eu vou diminuir a potência dissipada sobre ele. Tranquilinho, gente? Deu para entender isso? Para finalizar essa aula, vou falar rapidamente aqui sobre o que é um curto-circuito, né? A gente veio falando até agora de circuitos simples, então vamos dar a ideia do que é um curto-circuito. Bom, aqui assim a gente tem uma tomada de 220 volts, por exemplo, nossa, que a gente está acostumada, né? Só representei aqui, tá? Só a fase e o neutro, né? Não estou representando o terra, não precisa, tá? Para nossa discussão. Mas vamos supor que essa tomada aqui então é a nossa de 220 volts. Eu vou ligar algum equipamento ali, né? Através de um fio, né? No fim das contas, quando a gente põe na tomada ali aqueles contatos metálicos grossos, lá dentro eles estão soldados a algum fio. Né? Então estou botando aqui na tomada esses fios. Só que, como sabe, os condutores metálicos têm resistência aproximadamente iguais a zero. Tá? Bom, então o que acontece se eu fizer o tal do curto-circuito? Né? Simplesmente pegar e fechar o circuito elétrico, botar um outro fiozinho aqui, né? Fechar ele. Tá? Então, se o circuito for simplesmente fechado, ou seja, se apenas colocar esses condutores em contato, se eu pegar e botar dois clipes ali, né? Um clips na tomada, por exemplo, eu vou fechar o circuito elétrico, né? Então, o que vai acontecer? Nota, como a resistência desses fios condutores é praticamente zero, né? Eles não sofrem resistência elétrica nenhuma, a potência dissipada nesse fio vai ser gigantesca. Eles vão aquecer demais, tá? Se eles aquecerem demais, né, se deixar muito tempo ali, ou dependendo se for um fio muito curto, ou um excelentíssimo condutor, o que pode acontecer no teu sistema? O fio derreter o plástico que está em volta dele, e até mesmo pegar fogo no teu sistema, de tanto que aqueceu. Cara, a ideia? Então, você fazer um curto-circuito no teu sistema é você colocar um fiozinho, de tal maneira que esses fios são condutores, né? A resistência dele é praticamente zero, então a potência dissipada nele vai ser gigantesca. Tranquilo, gente? Então, aí, fechando, ó, a energia dissipada nos fios vai tender ao infinito, né? A potência dissipada, já que a resistência tende a zero, essa divisão vai tender a um resultado muito grande. Então, a energia dissipada nos fios, por efeito Joule, tende ao infinito, superaquecendo a fiação elétrica, podendo causar incidentes, tais como fogo, faíscas e etc. Então, por hoje é isso dessa aula, gente, tá? A próxima aula eu vou fechar com vocês a parte de circuitos elétricos. E daí, na outra, a gente vai ver um pouco, então, sobre começar a ver a parte de eletromagnetismo em si, tá? Começando a falar sobre magnetismo. Tá bom? Até a próxima.